Caminho do Coração. Olá, meu irmão, minha irmã. Continuamos o nosso programa Caminho do Coração. Sou o Padre Eliomar e vamos continuar nossa conversa nessas semanas que estamos, partilhando sobre as promessas do Sagrado Coração de Jesus. Hoje vamos conversar sobre a 8ª promessa. As almas fervorosas vão se elevar rapidamente a uma grande perfeição. Nessa promessa, o coração de Jesus dá um passo a mais, prometendo aos fervorosos a perfeição. A perfeição de Deus é a misericórdia e a santidade. O apóstolo São João resumiu assim: Deus é amor. Portanto, ser perfeito é ser santo e misericordioso. É deixar transparecer em nós a imagem e a semelhança de Deus. No capítulo 5 de São Mateus, nós encontramos também a esse respeito o que diz Jesus. Numa palavra, o ideal é ser perfeito como o Pai do céu é perfeito. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos, façam o bem aos que vos odeiam, rezem pelos que vos perseguem e que vos maltratam, para serem filhos do seu Pai que está nos céus. Pois ele faz nascer o sol igualmente sobre bons e maus, faz cair a mesma chuva sobre justos e injustos. De fato, se vocês amam somente seus amigos, que adianta isso? Os publicanos não fazem a mesma coisa? E se vocês cumprimentam só os conhecidos, que há de extraordinário nisso? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Que promessa difícil de cumprir! Há necessidade de um grande esforço e um exercício para vivenciá-la diariamente. Os conflitos são uma tarefa de amor. Parece que estamos vendo mais e mais pessoas desanimadas, desmotivadas para vencer e se relacionarem mutuamente. Muitos estão perdendo o entusiasmo e a alegria própria do cristão. Enfim, aparece o coração de Jesus com a promessa: eu darei aquilo que está faltando para você. Não é bom saber disso? Existem pessoas que perdem facilmente o encanto pela vida. Outras vivem perambulando daqui para ali em busca de uma consolação. No entanto, precisamos, ou ao menos alguns, passar por provações para encontrarmos o caminho mais curto. Conta-se uma história sobre o casulo, que certamente vocês já conhecem. Num certo dia, numa pequena abertura, apareceu um casulo. Um homem sentou-se e observou uma borboleta por várias horas, esforçando-se para fazer com que o seu corpo passasse através daquele pequeno buraco. De repente, a borboleta parou e parecia que havia desistido de fazer aquele progresso. Ficou a impressão de que ela tinha ido o mais longe possível e não conseguiria ir mais adiante. Então o homem decidiu ajudar a borboleta. Ele pegou uma tesoura e cortou o restante do casulo. A borboleta, deste modo, saiu facilmente, mas seu corpo estava murcho e era pequeno, estando as asas amassadas, pois ela esperava que a qualquer momento as asas dela se abrissem e se esticassem para serem capazes de suportar o corpo que iria se firmar com o tempo. Nada aconteceu. Na verdade, a borboleta passou o resto da vida rastejando, com o corpo murcho e as asas encolhidas. Ela nunca foi capaz de voar. O que o homem, na sua ingênua gentileza e vontade de ajudar, não compreendeu era que o casulo apertado e o esforço eram necessários para que a borboleta pudesse passar através da abertura. Era o modo que Deus tinha para que o fluido do corpo dela fosse para as asas. Dessa maneira, ela estaria pronta para voar, assim que se livrasse do casulo. Algumas vezes, o esforço é justamente o que precisamos em nossa vida. Se Deus nos permitisse passar através do tempo sem nenhum obstáculo, Ele nos deixaria aleijados. Nós não iríamos ser fortes como poderíamos ter sido. Nós nunca poderíamos voar. Necessitamos passar por provações para aprendermos a vencer na vida. E atenção, as provações não é que Deus precisa nos provar, é que a vida
E na vida existem situações que nos provam. E nós temos que fazer esse caminho. A semelhança da borboleta, no casulo, que não necessitava da ajuda de ninguém, aquele era o seu caminho. Ela precisava aprender a se virar sozinha, adestrando-se para o voo. Conosco, em geral, não é sempre assim. Queixamo-nos muito quando ninguém parece se interessar por minha dor, por meus sentimentos. Ficamos encurvados e curtimos uma profunda dor e certo sentimento de abandono. Daí, como consequência, aparecem os problemas, as doenças. Esta promessa acena para ativarmos o fervor dentro de nós. A pessoa fervorosa, lembra que fervor vem de ferver, né? É uma pessoa arrebatada, é uma pessoa ardente, é uma pessoa calorosa. Nela existe entusiasmo e alegria. Não se deixa abater pelos problemas, pelas dificuldades da vida. Esse é o início da santidade. São Francisco assim agia. Nele nada era triste. Tudo se voltava à beleza primeira da vida. Em tudo fazia um canto de louvor. Ele tinha uma alma fervorosa, que significa ardência, paixão, desejo veemente para conseguir a perfeição. O cristão fervoroso é uma pessoa diferente. Alguns lutam tanto para vencer que acabam se esquecendo de si mesmos. Você está sabendo curtir a sua fé? Você observou que essa promessa pode trazer uma transformação e uma diferença na sua vida cristã? Esta promessa é para nos aplicarmos mais na vida espiritual e que, por extensão, se aplica a todos os setores da nossa vida, social, política, familiar, profissional. A maioria das pessoas espera as desgraças acontecerem para depois sentirem-se mais piedosas e fervorosas. A maioria das pessoas está acomodada a não se importar com a sua alma, com a espiritualidade, e vai tocando a sua vidinha. Você se lembra da comoção religiosa depois daquele fatídico 11 de setembro de 2001? Quando os terroristas atiçaram 2 aviões nas torres gêmeas do World Trade Center? Aquilo fez muita gente pensar que a vida tem limite. A pandemia tem feito muita gente pensar que a vida tem limite. Para terminarmos essa nossa reflexão de hoje sobre a 8ª promessa, vamos refletir sobre esse tema, o que pedir a Deus. Eu pedi forças e Deus me deu dificuldade para me fazer forte. Eu pedi sabedoria e Deus me deu problemas para resolver. Eu pedi prosperidade e Deus me deu cérebro e músculos para trabalhar. Eu pedi coragem e Deus me deu perigos para superar. Eu pedi amor e Deus me deu pessoas carentes da minha atenção. Eu pedi favores e Deus me deu oportunidades. Eu não recebi nada do que pedi, mas eu recebi tudo o que eu precisava. O mais difícil é acreditar que nem sempre pedimos o que deveríamos pedir de verdade. Por isso que essa meditação pode ser um aceno e uma luz para os nossos momentos difíceis. Às vezes, passamos por coisas que nem sabemos o porquê, mas Deus sabe, certamente, porque Deus sempre escreve certo por linhas tortas. Oração ao Sagrado Coração de Jesus. Ó coração de Jesus, meu Salvador, que depois de ter derramado o vosso sangue na cruz até a última gota, imolai-vos todos os dias na missa. Eis-me diante de vós, desejando ardentemente corresponder aos apelos de vossa imensa caridade. Prometo empregar todos os esforços a fim de que o vosso reino seja ampliado nas comunidades, nas famílias e nos corações de todos. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.